Olá, eu sou Eldo Gama e eu quero falar como entender o livro do Apocalipse. Como estudar o livro mais complexo, o livro de mais difícil interpretação de toda a Bíblia. Em primeiro lugar, o texto que eu quero ler está em Apocalipse capítulo 1 e o versículo 19. Diz assim: Escreve, pois, as coisas que viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Há um quadro aqui que o apóstolo João, o autor do livro do Apocalipse, nos apresenta. É uma tríade, né? Passado, presente e futuro. As coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de vir. Antes de eu falar propriamente desse tópico, é importante entendermos que o Apocalipse ele é estudado sobre 4 aspectos. Primeiro, o aspecto preterista de pretérito, de passado. Os mestres escatológicos preteristas acreditam que praticamente todas as profecias escatológicas, as profecias acerca do futuro, se cumpriram ainda no primeiro século. Uma outra escola de interpretação é a idealista, aquela que trabalha o bem contra o mal, Deus contra o diabo, a luz contra as trevas, o bem contra o mal, os santos contra os ímpios e assim por diante. O outro aspecto interessante para nós compreendermos o Apocalipse é, digamos que é o aspecto historicista, histórico, né? Dogmático. Eu acho que é um pouco problemático estudar o Apocalipse sob esse viés, porque aí vai, como a gente fala no português tradicional, cada um vai puxar sardinha para a sua própria interpretação. Aqui não se trata de falar de pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo ou pós-tribulacionismo. O texto, o Apocalipse, fala especificamente de um cenário onde você deve você deve ler bem para que ele seja bem compreendido. E o último aspecto é o aspecto futurista da interpretação do Apocalipse, que de fato, né, escatos, últimas coisas, e logia, o estudo das últimas coisas, apontam de fato para os últimos dias. Lembrando que o apóstolo Pedro, ali no dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás, ele confirmou a profecia de Joel, dizendo que ali estava começando o período chamado de últimos dias. Mas apenas como essa parte introdutória para compreendermos as linhas de interpretação do Apocalipse, as linhas de interpretação da escatologia bíblica, nós queremos falar um pouco sobre aquilo que nós falamos agora no capítulo 1 e versículo 19. Geralmente, a linha que mais trabalha de forma organizada essa questão, as coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de vir, por exemplo, as coisas que eram está no capítulo 1 do Apocalipse. As coisas que são estão no capítulo 2 e 3, que trata-se da igreja. E as coisas que hão de acontecer do capítulo 4 até o capítulo 22 do livro do Apocalipse. Mas eu entendo que é uma forma um pouco grotesca de interpretar esse livro sagrado, uma vez que o Apocalipse ele não pode ser visto de maneira alguma como uma história linear. Digamos que na compreensão da maioria, a grande tribulação ela tem a duração de 7 anos. Então, o Apocalipse não pode ser interpretado como uma história narrada de 7 anos, do primeiro dia até o último. Não é uma história linear, cronológica, uma história que começa no capítulo 1 e vai até o capítulo 22. De modo algum. Nós temos que olhar para as Escrituras Sagradas e para o livro do Apocalipse e entendermos que há um paralelismo progressivo na sua interpretação, ou seja, há um paralelo de episódios e há um progresso, né, na linha de enxergar os textos sagrados. Alguém definiu o livro do Apocalipse como uma piscina olímpica com 7 raias. Eu achei isso fantástico, porque o paralelismo progressivo é isso, é você enxergar de cima uma piscina de 7 raias e ali tem 7 nadadores no mesmo episódio, no mesmo ambiente, no mesmo instante, numa mesma circunstância, numa mesma situação, só que olhada por vários ângulos. Por exemplo, o primeiro lugar, você está olhando um ângulo, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. É assim que se entende a ideia de paralelismo progressivo. E é isso que o livro de Apocalipse
está nos mostrando. Para não sermos assim radicais na forma de interpretar esse paralelismo progressivo, porque também, ainda olhando o Apocalipse sobre esse viés, pode ter, né, um ponto de vista de não concordar um pontinho aqui, outro ali, porque é natural, a mente humana ela é livre para pensar como bem quiser. Mas vamos entender bem como o gráfico que eu coloquei aqui. Existem 7 seções para entender o livro do Apocalipse. É assim que é dividido o livro, porque se você analisar logo no capítulo 1, a revelação que João tem de Jesus é a revelação do dia do Senhor. Esse dia que ele vê nesses 7 cenários diferentes de um mesmo evento. Então, a primeira seção do Apocalipse está no capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 13, versículo 22. É Cristo no meio dos castiçais. Cristo ia menorar a sua volta. As 7 igrejas que representam completude, a plenitude, o número 7 é o número de Cristo, sobretudo na escatologia bíblica é completude. Então é assim que se interpreta a primeira seção do paralelismo progressivo do Apocalipse. A segunda seção é a visão do céu e dos selos, capítulo 4 de Apocalipse até o capítulo 7, versículo 17. Nós temos aí 3 capítulos para mostrar uma segunda seção, que é a visão dos céus e dos selos. A terceira seção é do capítulo 8 até o capítulo 11, versículo 19, que nós vemos aí as 7 trombetas sendo liberadas no Apocalipse. A quarta seção é o dragão perseguidor. Isso vai do capítulo 12, começar do versículo 1, até o capítulo 14, versículo 20 do livro de Apocalipse. É a ação do inimigo, do dragão, né? O símbolo do inimigo trabalhando nesse cenário. A quinta seção são as 7 taças. Você vai ver as 7 taças da ira de Deus nos capítulos 15 e 16 até o versículo 21. A sexta seção é a queda da Babilônia, vai do capítulo 17 até o capítulo 19, versículo 21. Você vê a queda da Babilônia, a religião política predominante do último tempo ou dos últimos dias. E a sétima e última seção é a grande consumação, que vai do capítulo 20, a começar, claro, do versículo 1 até o capítulo 22 e o versículo 21. Portanto, é assim que você entende a interpretação ao ler o livro do Apocalipse. As coisas que eram, as coisas que são e as coisas que hão de acontecer. Lembrando que existe um cenário interpretativo, e aqui eu uso muito a linguística para interpretar a funcionalidade interpretativa dos textos do Apocalipse, porque hora ou outra nós vemos os chamados excursos. Excursos vem de excursão, né? Excursão é você faz uma viagem ali e volta. E é cheio de excursos no livro do Apocalipse. Ele está falando ali no presente, depois volta ao passado, depois remete ao presente novamente, vai ao futuro, volta ao presente e assim sucessivamente. Então é uma forma clara, objetiva para você entender e quando for ler o livro do Apocalipse. Um abraço, Deus te abençoe, fique na graça e na paz do Senhor.